uma luxuosa festa à beira da piscina. Luzes douradas brilhavam sobre a água, escondendo algo mais sombrio sob o glamour. Ninguém ouvia o sussurro venenoso da amante, mas ele empurrava tudo para além do ponto de não retorno. Segundos depois, o marido milionário empurrava sua esposa grávida de 6 meses na piscina, diante de centenas de convidados. Ele não tinha ideia de quem havia presenciado. Seu irmão mais velho, desaparecido há 10 anos e agora trabalhando no resort, viu tudo. Um antigo salva-vidas oceânico. Ele mergulhou instantaneamente, o instinto em chamas. A partir daquele momento, não era mais uma queda. Era o começo de uma batalha entre a verdade e o poder, entre a mentira e a justiça. O ar noturno em São Paulo carregava uma suave calidez que envolvia o extenso evento de gala beneficente como uma cortina de veludo. O terraço nos fundos da mansão se estendia até uma piscina de desde 18 metros, contornada por luzes subaquáticas que brilhavam em dourado. Pessoas em trajes formais flutuavam sobre a pedra polida como estrelas à deriva, parando apenas para levantar taças de champanhe ou posar para fotógrafos que angulavam suas câmeras para os reflexos mais favoráveis. Risadas ecoavam de todos os cantos. Conversas subiam e desciam como ondas. Era o tipo de noite projetada para sugerir perfeição. O tipo de evento construído para provar que a riqueza podia transformar qualquer cenário em um teatro. Nora Whitfield estava perto da beira da piscina, com uma mão apoiada na barriga de 6 meses, os dedos curvados protetoramente sobre a suave protuberância. Seu vestido de festa pálido ondulava levemente a cada brisa que varria a água. Ela parecia deslocada em meio àquele mundo brilhante, não por falta de beleza, mas porque carregava uma suavidade que não pertencia às risadas afiadas e ao charme cuidadosamente trabalhado. Seus olhos vasculhavam a multidão, enquanto ela se esforçava para regular a respiração, tentando se misturar ao fundo sem parecer perdida. As luzes da água piscavam em seu rosto, realçando uma tristeza silenciosa que ela não conseguia esconder. Do outro lado do terraço, seu marido, Carter Whitfield, dominava um círculo de repórteres e investidores. Ele vestia um terno cinza-chumbo sob medida que delineava sua figura atlética. Seus sapatos polidos capturavam cada flash de câmera. Ele ria alto, como se o mundo existisse para entretê-lo. Pendurada em seu braço estava Sabrina Cole, cujo vestido era brilhante o suficiente para atrair todos os olhares. Ela se inclinou para ele com a confiança de alguém que acreditava pertencer ao seu lado. Juntos, eles criavam uma imagem que parecia deliberadamente encenada, como se estivessem atuando para uma plateia que só eles podiam ver. Cada toque, cada olhar, cada inclinação do queixo de Sabrina parecia projetado para zombar da mulher que observava de longe. Nora tentou ignorar a maior parte da noite. Ela permaneceu em silêncio, bebendo água com gás, dizendo a si mesma que não permitiria que a humilhação moldasse a noite. Mas era impossível não notar como a mão de Carter repousava na parte inferior das costas de Sabrina, ou como Sabrina inclinava os lábios em seu ouvido enquanto olhava para Nora com diversão mal disfarçada. Nora lembrou a si mesma de respirar. Lembrou a si mesma de que viera ali porque Carter insistiu que o evento beneficente era importante. Lembrou a si mesma de que sair cedo lhe daria mais um motivo para ele alegar que ela o envergonhava. Então ela ficou perto da piscina, onde as luzes lhe ofereciam um pequeno momento de paz. Enquanto Nora mudava o peso de um pé para o outro, ela ouviu a voz de Sabrina flutuar pelo terraço, aguda o suficiente para cortar a música. Sabrina se inclinou perto de Carter
e sussurrou algo que fez sua expressão se tensionar. As palavras chegaram a Nora em fragmentos levados pela brisa. Se você quer respeito de investidores de verdade, não pode continuar arrastando fraqueza atrás de você. Sabrina olhou na direção de Nora ao terminar de falar. O maxilar de Carter se apertou, seu sorriso desapareceu. Nora sentiu um calafrio percorrer seu corpo, embora o ar continuasse quente. Ela tentou desviar o olhar, mas o olhar de Carter a seguiu do outro lado do terraço. Ela o viu se desculpar com o grupo com um sorriso charmoso. Ele caminhou em direção a ela com passos longos e determinados. Sabrina o seguia como uma sombra que queria ser vista. Nora endireitou os ombros, reprimindo o tremor em seu peito. Quando Carter a alcançou, sua voz saiu baixa e tingida de irritação disfarçada de controle. O que você está fazendo parada aqui sozinha? As pessoas estão olhando. Você sabe como isso nos faz parecer. Nora manteve a voz suave. Ela só precisava de um momento para respirar. Seus olhos se endureceram. Você sabe que não deve se afastar. Esta é uma noite importante. Eu não preciso que você chame a atenção. Antes que Nora pudesse responder, Sabrina deu um passo à frente com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela inclinou a cabeça com falsa simpatia enquanto examinava o vestido de Nora. Deve ser exaustivo, disse ela levemente, carregar todo esse peso extra e ainda tentar acompanhar o ritmo. Vários convidados viraram a cabeça com o comentário. Alguns riram baixinho atrás de suas taças. Nora sentiu o calor subir as bochechas. Ela colocou a mão mais firmemente sobre a barriga e se obrigou a não recuar. Estou bem, ela sussurrou. Sabrina soltou uma pequena risada que pingava crueldade. Claro que está, mas talvez uma mulher que entende este mundo devesse estar ao lado de Carter esta noite. Carter não a corrigiu. Ele não defendeu sua esposa. Ele apenas observou Nora com uma crescente irritação que revirou seu estômago. Ela engoliu em seco, reunindo a pouca coragem que lhe restava. Sua voz tremeu, mas carregava força suficiente para alcançá-lo. Carter, eu sou sua esposa. A expressão dele escureceu enquanto as palavras caíam no espaço entre eles. A música pareceu diminuir. As luzes da piscina piscaram em seu rosto, revelando a raiva fervente sob seu exterior polido. Não esta noite, Nora. Não aqui. Não faça uma cena. Ela balançou a cabeça suavemente. Eu só quero que você me reconheça. Só por um momento. Mas sua súplica apenas acendeu algo mais duro dentro dele. Sua voz se elevou, atraindo a atenção dos próximos. Você não pertence ao centro deste evento. Nunca pertenceu. Você torna tudo mais difícil. Por que você não consegue simplesmente ficar parada e parecer agradável sem me exigir coisas? Os convidados ao redor ficaram em silêncio. Olhos se arregalaram. Telefones foram levantados discretamente. Nora sentiu o coração apertar enquanto sustentava o olhar. Antes que pudesse falar novamente, Carter deu mais um passo e baixou a voz o suficiente para soar ameaçadora. Você está me arrastando para baixo. Você entende isso? As palavras a atingiram como um soco. Ela sentiu os joelhos enfraquecerem. Ela se forçou a respirar, mas o ar não parecia mais chegar aos pulmões. Ela abriu a boca para responder, para se defender minimamente, mas o som nunca saiu. A mão de Carter disparou. Em um movimento rápido, impulsionado pela raiva e humilhação, ele a empurrou. Nora tropeçou para trás. Seus braços se agitaram enquanto seu pé escorregava no azulejo molhado perto da beira da piscina. A superfície brilhante correu em sua direção. Um suspiro agudo cortou a multidão. Alguém gritou o nome dela. O coração de Nora batia forte em seu peito, enquanto o mundo se inclinava em câmera lenta. Por um momento aterrorizante,
Ela sentiu o peso de seu filho, não nascido, puxá-la para baixo. A água brilhava a centímetros de distância. Seus dedos arranharam o ar, procurando por algo para se segurar. Assim que seu corpo começou a cair, um par de mãos fortes se lançou em sua direção. O aperto se fechou em torno de seus braços, firme e seguro. Ela foi puxada para cima em vez de afundar. Seu corpo se chocou contra um peito quente. Gotas de água se espalharam ao redor, enquanto a multidão explodia em sussurros de espanto. Nora ofegou por ar e piscou através do desfoque. Ela tentou focar no rosto acima dela, mas a luz se fraturava sobre a água, deixando a identidade incerta, suspensa como uma pergunta na noite. No momento em que Nora quebrou a superfície da água, seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse absorver. Tossindo violentamente, seu peito agitou-se enquanto tentava respirar. O gosto de cloro encheu sua boca. Sua visão embaçou. Suas mãos voaram instintivamente para a barriga, enquanto uma cólica aguda se contorcia em seu abdômen. Ela sentiu as batidas do próprio coração martelando contra a palma. O pânico subiu como uma onda que ela não podia parar. Todos os sons ao redor pareciam distantes, como se ela ainda estivesse presa debaixo d'água. A música havia parado. As risadas haviam se transformado em suspiros. As pessoas se aglomeravam na beira do terraço, sussurrando e segurando seus telefones, enquanto gravavam as consequências do empurrão. Braços fortes a mantinham ereta, enquanto ela lutava para respirar. O toque era firme e quente, não rude ou apressado. Alguém pronunciou seu nome, suave, mas urgente. Nora! Ei, olhe para mim. Ela forçou os olhos a se abrirem. O rosto acima dela lentamente entrou em foco, como se sua mente não pudesse acreditar na imagem que estava reconstruindo. Cabelo castanho claro de sol, molhado pela água da piscina, ombros largos cobertos por uma camiseta de resgate justa. Olhos que transmitiam tanto descrença quanto uma intensa ferocidade protetora. Não podia ser, não deveria ser. Luke. Sua respiração cortou. 10 anos de silêncio voltaram para ela de repente. 10 anos de mensagens não respondidas, feriados perdidos e uma única fotografia que o mostrava partindo para um emprego na costa da Califórnia. Ele havia desaparecido de suas vidas sem explicação. Ela não ouvia sua voz desde os 20 anos. No entanto, aqui estava ele. Seu irmão mais novo ajoelhou-se ao lado dela, como se o tempo não tivesse passado, como se ele sempre estivesse parado logo atrás dela, esperando o momento em que ela mais precisasse dele. Luke apertou o aperto para estabilizá-la. Você está segura. Eu te peguei. Apenas respire. Sua voz tremeu levemente, traindo o choque que ele tentava conter. Nora piscou forte, incapaz de articular palavras. Ele parecia mais velho, mais forte, mas a familiar calidez em seus olhos não havia mudado. Seus lábios se entreabriram, liberando um sussurro rouco. Luke, é você mesmo? Antes que ele pudesse responder, uma voz áspera cortou o ar. Ela escorregou. Todos viram. Carter abriu caminho pela multidão, sua expressão contorcida de irritação em vez de medo. A perna molhada de sua calça roçou os azulejos enquanto ele gesticulava bruscamente para Nora. Ela perde o equilíbrio o tempo todo. Isso não é nada. Sabrina ficou atrás dele com um pequeno sorriso, curvando o canto dos lábios, o tipo de sorriso destinado apenas à crueldade. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Sua satisfação pairava no ar como um perfume venenoso. Luke se virou para Carter, com um olhar que poderia ter escaldado o chão debaixo deles. Não se aproxime mais. Carter zombou, como se o aviso o divertisse. Ela é minha esposa.
Posso dizer o que eu quiser. Mas Luke mudou sua posição, colocando-se diretamente entre Nora e Carter, os ombros quadrados por uma raiva controlada. Você empurrou uma mulher grávida em uma piscina. Você não vai chegar perto dela novamente. Muitas pessoas murmuraram atrás deles. Alguns davam zoom nas câmeras de seus telefones. Outros sussurravam o nome de Nora com pena. O vídeo do empurrão já estava circulando online. Os convidados que não tinham visto ao vivo assistiam em suas telas e ofegavam. A mentira de Carter já havia começado a desmoronar, mesmo enquanto ele estava ali proclamando inocência. Mas a crescente atenção apenas alimentou sua irritação. Ele ajeitou o paletó, tentando salvar sua dignidade. Ela escorregou. Ele disse novamente, mais alto desta vez, mas ninguém deu um passo à frente para defendê-lo. Nora tentou se levantar, mas outra cólica violenta atravessou seu estômago. Ela gemeu e apertou os dedos no braço de Luke. A dor se espalhou para baixo, aguda e profunda. Sua respiração ficou irregular. Luke se moveu imediatamente para apoiar suas costas. Fique parada. Vamos te levar para um hospital. Agora. Sua voz era calma, mas urgente. Ele olhou para o membro da equipe mais próximo. Chame os serviços de emergência. Ela precisa de atendimento médico. Uma enfermeira do resort correu do terraço, ajoelhando-se ao lado de Nora, para verificar seu pulso e a tensão em seu abdômen. Sua voz era rápida e focada. Ela está tendo contrações. Precisamos tirá-la daqui. Agora. Uma maca foi trazida em questão de minutos. A multidão se abriu enquanto Luke levantava Nora gentilmente, guiando-a para a superfície acolchoada. Seu vestido grudava em sua pele encharcada. Seus dentes batiam mais por choque do que por frio. Enquanto a empurravam pelo corredor em direção à ala médica do resort, o mundo se tornou um borrão. As luzes acima passavam como estrelas distantes. Suas respirações vinham em ofegos curtos e irregulares. Cada sacudida da maca enviava uma dor lancinante por sua barriga. Seus dedos agarraram a mão de Luke. Ele caminhava ao lado dela, sem desviar o olhar nem por um momento. Estou aqui. Você me ouve? Não vou embora de novo. Ela queria responder. Queria perguntar por que ele havia desaparecido, por que ele tinha ficado longe por tanto tempo. Mas tudo o que ela conseguiu fazer foi um leve aceno, enquanto outra cólica a invadia. Dentro da pequena sala médica, a enfermeira colocou almofadas de monitoramento no abdômen de Nora. A máquina ganhou vida com uma série de luzes piscantes e bips suaves. Mas os bips não permaneceram suaves por muito tempo. O ritmo mudou. Tornou-se irregular. A enfermeira franziu a testa enquanto ajustava o sensor e ouvia atentamente. O batimento cardíaco está instável. Ela olhou para Luke com uma seriedade que atravessou a sala. Precisamos mantê-la em meu e levá-la ao hospital mais próximo, o mais rápido possível. Luke apertou o aperto na mão de Nora. Nora, fique comigo. Olhe para mim. Mas os pensamentos de Nora iam e vinham, perdendo o foco. Ela ouviu a voz de Carter ecoando no corredor de fora, tentando convencer a segurança de que tudo havia sido exagerado. Ela ouviu Sabrina rir baixinho, como se todo o incidente a divertisse. Mas esses sons se desvaneceram quando ela virou a cabeça para Luke. Sua presença a ancorava. Seu toque acalmava o medo que girava em seu corpo. Ela engoliu em seco. Sua voz tremeu. Luke, por que você está aqui? Ele apertou sua mão suavemente. Eu aceitei um emprego como salva-vidas de resort no mês passado. Eu não sabia que você estaria aqui. Eu não sabia de nada. Então sua voz quebrou de dor. Se eu soubesse, eu teria vindo antes. A respiração de Nora cortou quando outra contração a rasgou.
O monitor bipou mais alto. A enfermeira chamou a equipe de transporte. As lágrimas de Nora se acumularam em seus olhos. Ela sentiu o medo latejar em seu peito. Não por Carter, ou pela multidão, ou pela humilhação de quase afogamento, mas porque ela temia pelo pequeno batimento cardíaco dentro dela. A cólica se intensificou novamente. A sala parecia girar. Luke se inclinou mais perto, sua testa quase tocando a dela. "O que eles fizeram com você?" Sua voz quebrou de raiva e dor. "O que você tem carregado sozinha por todo esse tempo?" A pergunta pairou na sala como uma sombra. Nora tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um soluço suave escapou de seus lábios. E pela primeira vez, Luke entendeu o quanto sua irmã havia suportado nos anos em que ele esteve ausente. As luzes fluorescentes do corredor do hospital zumbiam suavemente, criando um contraste nítido com o caos que ainda ecoava na mente de Nora. Ela estava deitada em uma maca dentro da sala de triagem. Sua respiração era irregular. Sua mão tremia enquanto ela a apertava sobre a barriga. As enfermeiras se moviam ao redor dela com precisão focada. Luke permaneceu próximo, sem tirar os olhos dela. Mas no momento em que ele saiu para falar com o médico assistente, uma voz familiar e desagradável flutuou pelo corredor. Sabrina. Seus saltos ecoavam lentamente contra o chão de azulejo, cada passo deliberado, quase teatral. Ela entrou no corredor fora do quarto de Nora, com um rosto que mostrava falsa preocupação. Ela segurava um buquê de flores pálidas, embora seu aperto em torno dos caules fosse forte o suficiente para dobrá-los. Seus olhos brilhavam com uma doçura que parecia envenenada. Ela parou bem do lado de fora do quarto, como se estivesse ensaiando uma performance. Então, ela sussurrou alto o suficiente para qualquer pessoa por perto ouvir. "Eu me sinto péssima pelo que aconteceu. Ela deve estar arrasada. Coitada." A enfermeira no balcão levantou os olhos, franzindo a testa com o tom. Mas Sabrina se aproximou e baixou a voz. Sua expressão mudou para algo mais frio. "Carter, este pode ser o momento que precisamos. Se ela está instável o suficiente para cair assim em público, podemos usar isso." As palavras saíram suavemente, pingando cálculo. A voz de Carter respondeu bruscamente do lado oposto do corredor. Ele chegara momentos antes e estava parado perto da máquina de venda automática, com o telefone no ouvido. Ele não notou Luke retornando da outra direção. Carter esfregou a ponte do nariz e suspirou. "Eu já chamei meu advogado. Estamos entrando com um pedido de custódia temporária. A imprensa vai devorar isso. Uma mulher grávida que não consegue controlar suas emoções. Uma esposa que armou uma cena. Podemos dizer que ela é imprevisível." Sabrina sorriu presunçosamente e se aproximou dele. "É exatamente isso que eu quis dizer. Se o bebê nascer sob sua custódia, nosso futuro se torna mais simples." Ela se inclinou levemente, tocando o braço dele sem hesitar. "Nora está no caminho de tudo. Sempre esteve." Luke parou, o maxilar apertado. Ele permaneceu fora de vista, posicionado atrás do canto, ouvindo com crescente fúria. Suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada palavra que trocavam raspava o último de seus limites. O engano, a crueldade, a conspiração descarada, tudo estava exposto, mais flagrante do que ele imaginara. A voz de Carter baixou ainda mais. "Ela não é feita para este mundo de qualquer maneira. Foi um erro, algo que tentei consertar." Seu tom era desdenhoso, frio o suficiente para congelar o ar ao redor. Sabrina soltou uma pequena risada, inclinando a cabeça em satisfação. Um pequeno empurrão, e ela age como se o mundo estivesse acabando. As pessoas são tão dramáticas. Naquele momento, Luke entrou em seu campo de visão. A mudança na atmosfera foi imediata. Carter ficou rígido. Sabrina endireitou sua postura.
Sua falsa preocupação retornou como uma máscara. Luke caminhou em direção a eles com passos controlados, seus olhos fixos em Carter, com um fogo que vinha se acumulando desde o momento em que pegou sua irmã em seus braços. Quando ele os alcançou, parou a apenas centímetros de distância, sua voz baixa e afiada como uma navalha. Vocês dois são inacreditáveis. Suas palavras vibravam com uma raiva mal contida. Ela quase perdeu o bebê. Ela poderia ter se afogado esta noite. E vocês estão aqui, parados em um corredor de hospital, falando sobre custódia e imagem, como se nada tivesse acontecido. Carter se recuperou rapidamente e cruzou os braços. Isso não é da sua conta. Ela escorregou. Você viu como os azulejos estavam molhados. É culpa dela por ficar tão perto da água. Luke deu mais um passo, os ombros rígidos. Eu vi exatamente o que você fez. Todos viram. E você continua mentindo sobre isso. A expressão de Sabrina se contorceu por um momento antes de se suavizar em um encolher de ombros casual. Foi um empurrãozinho. As pessoas se empurram o tempo todo em festas. Se ela caiu, isso é responsabilidade dela. A cabeça de Luke girou bruscamente para ela, seus olhos cheios de descrença. Um empurrãozinho. Ela está grávida de 6 meses. Você sequer entende o que poderia ter acontecido? Sabrina revirou os olhos. As pessoas caem. Mulheres grávidas são frágeis. Talvez ela não devesse ter vindo se não aguentava. Carter colocou a mão no braço de Sabrina. Ele levantou o queixo, olhando para Luke de cima a baixo. Pare de fazer isso parecer maior do que é. Nora sempre exagerou tudo. Ela é instável. Qualquer um pode ver. Os punhos de Luke se apertaram novamente. Sua respiração saiu em uma expiração áspera, enquanto ele lutava contra o impulso de agarrar Carter pelo colarinho. A raiva borbulhando nele ameaçava transbordar. Mas antes que ele pudesse agir, sentiu uma leve pressão em seu braço. Nora. Ela estava parada na soleira da sala de triagem, o cabelo molhado da piscina, o roupão de hospital folgado sobre seu corpo trêmulo. Seu rosto estava pálido, seus olhos estavam marejados, mas firmes. Ela se apoiou levemente no batente da porta para se sustentar, mas sua voz era suave e clara. Luke, não faça isso. Eles vão distorcer tudo se você tocar nele. Luke se virou para ela imediatamente, sua raiva se evaporando em preocupação. Nora, você deveria estar deitada. A enfermeira se posicionou atrás dela, pronta para guiá-la de volta para a cama, mas Nora levantou a mão para detê-la. Ela caminhou lentamente até Luke e apoiou a palma da mão em seu antebraço. Ela olhou para Carter e Sabrina com uma mistura de dor e lucidez. Sua voz tremeu. Você quer me pintar como instável. Você quer dizer que eu escorreguei. Sua respiração estava entrecortada, mas eu sei o que aconteceu. E você também sabe. Uma lágrima escorreu pela bochecha, mas ela não a limpou. Ela fungou, incapaz de esconder o tremor em sua voz. Como você pôde fazer isso? Como você pôde me odiar tanto? Carter desviou o olhar pela primeira vez, incapaz de encará-la. Sabrina alisou o vestido, seu tom desdenhoso. Ela está sendo dramática de novo. Chorar não muda os fatos. Nora balançou a cabeça suavemente. A lágrima caiu no chão de azulejo. Isso não é drama. Esta é a minha vida. E eu sobrevivi a algo que não era para eu sobreviver esta noite. Sua mão apertou levemente o braço de Luke. Sua voz se afirmou, embora seu corpo tremesse. Eu sei agora que isso nunca foi um erro. Foi um aviso. Luke colocou a mão suavemente sobre a dela, dando-lhe estabilidade. Seu olhar fulminante voltou para Carter. Você terminou de machucá-la, você me entende? O corredor ficou em silêncio. Até Sabrina parou de sorrir presunçosamente. Outra contração apertou o peito de Nora. Ela inspirou bruscamente. Luke rapidamente se virou para apoiá-la.
A enfermeira se apressou e a guiou de volta para o quarto. Antes que a porta se fechasse, Nora olhou para Carter com olhos cheios não de raiva, mas de algo mais profundo e pesado. Dor, traição, compreensão. Ela sussurrou, quase para si mesma. Eu pensei que conhecia a crueldade, mas esta noite eu vi quem você realmente é. A porta se fechou com um clique, e pela primeira vez desde o incidente, o corredor pareceu incrivelmente frio. O zumbido silencioso das máquinas hospitalares enchia o quarto escuro onde Nora estava deitada, descansando. A luz pálida que emanava do abajur de parede suavizava as linhas afiadas do medo em seu rosto. Sua respiração havia se estabilizado, embora o esgotamento ainda se agarrasse a ela como um cobertor pesado. Luke permaneceu próximo, sentado ao lado de sua cama com os cotovelos nos joelhos e os olhos fixos na porta, como se esperasse que o perigo invadisse. Seu maxilar estava tenso. Suas mãos continuavam se abrindo e fechando com uma tensão inquieta. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele colocou a mão no bolso, pegou o telefone e saiu para o corredor. Com uma respiração profunda, ele discou o número familiar que não ligava há meses. A chamada mal tocou uma vez, antes que uma voz grave atendesse. Luke, o que há? Luke engoliu em seco. Pai, preciso de você no hospital. Agora. Não houve hesitação do outro lado. Em qual hospital? Luke deu o nome. A linha foi cortada imediatamente. Era isso. Sem perguntas, sem demora, sem fôlego desperdiçado. Era assim que Robert Bennett sempre operava. Direto, preciso, imperturbável. Luke guardou o telefone no bolso novamente. Ele voltou para a soleira do quarto de Nora e se apoiou no batente, observando-a dormir. Por anos, ele havia carregado a culpa por tê-la deixado sozinha. Mas esta noite, o peso dessa culpa parecia mais pesado do que nunca. Ele apertou o maxilar, enquanto revivia o empurrão, o pânico, a maneira como ela segurou a barriga em agonia. Ele prometeu a si mesmo em silêncio que não falharia com ela novamente. 20 minutos depois, passos se aproximaram pelo corredor com um ritmo constante e deliberado. Luke levantou os olhos e viu o único homem cuja presença sempre parecia mudar o ar ao seu redor. Robert Bennett, 62 anos, alto com ombros largos e cabelo grisalho curto, ainda se movia como se a marinha nunca o tivesse dispensado. Sua expressão severa estava esculpida em seu rosto enquanto ele caminhava pelo corredor. As luzes fluorescentes refletiam em sua jaqueta de couro, realçando a intensidade em seus olhos. Quando ele chegou a Luke, ele não se preocupou com saudações. Sua voz era baixa. Onde ela está? Luke se afastou e apontou para a porta aberta. Robert entrou no quarto. A visão de Nora, deitada na cama do hospital, o parou. Seus ombros ficaram tensos. Sua respiração tornou-se aguda e silenciosa. Ele se aproximou lentamente, suas botas fazendo batidas suaves no azulejo. Nora se mexeu e abriu os olhos. Quando ela o viu, sua respiração falhou. Pai, a expressão de Robert suavizou apenas por um momento enquanto ele estendia a mão. Ele estudou os leves hematomas se formando ao redor de seu pulso, a maneira como seu roupão grudava úmido em sua pele, o cansaço que pesava em seu rosto. Sua voz saiu controlada, mas cheia de fúria sob a superfície. Quem fez isso com você? Nora piscou, tentando manter a voz firme. Carter. Ele me empurrou. Ela engoliu em seco enquanto a memória passava por ela, na frente de todos. Robert inalou profundamente pelo nariz, como se estivesse tentando conter a tempestade que se formava dentro dele. Seu maxilar flexionou 1, 2 vezes. Ele olhou para Luke. Conte-me tudo.
Luke recontou os eventos em grande detalhe, desde o empurrão até o momento em que tirou Nora da água, e a conversa que ouviu entre Carter e Sabrina. A cada palavra, a expressão de Robert ficava mais fria, mais dura. Ele parecia se transformar em alguém esculpido em aço. Quando Luke terminou, Robert olhou para seus filhos. Sua voz era calma, mas tinha o peso de uma ordem. Isso acaba esta noite. Ninguém põe a mão na minha filha e se safa. Eu não me importo com o dinheiro que ele tem. Ele puxou uma cadeira para a cama de Nora e se sentou. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto. Nora o observou com uma tristeza que se misturava com gratidão. Ela sempre soube que seu pai era um homem de princípios, mas ver sua raiva em seu nome agitou uma calidez inesperada dentro de seu frágil peito. Pai, ela sussurrou, a voz quebrada, eu não queria causar problemas. Eu tentei manter tudo em ordem por causa do bebê. Eu pensei que se eu ficasse quieta, as coisas melhorariam. Robert estendeu a mão e tocou sua bochecha suavemente. Nora, o silêncio é o que permitiu que ele se tornasse tão cruel. Ficar quieta apenas protege a pessoa que te machuca. As palavras a atingiram com uma verdade que ela estava evitando por muito tempo. As lágrimas brotaram em seus olhos. Ela assentiu fracamente. Robert se virou para Luke com um olhar firme. Precisamos de provas. Do tipo que ninguém possa manipular. Luke assentiu. Eu tenho uma pista. Alguém que trabalha no evento me enviou uma mensagem de texto. Ele disse que pode haver câmeras de segurança funcionando durante a festa. Câmeras que mais ninguém sabia. A respiração de Nora falhou enquanto ela olhava para os dois. Câmeras de segurança? Luke assentiu novamente, desta vez com uma faísca de determinação em seus olhos. Se essas câmeras capturaram o empurrão, temos tudo o que precisamos. Robert se levantou com a certeza de um homem que já havia escolhido seu caminho. Então é por aí que começamos. Vamos coletar provas, documentar tudo e garantir que esse homem nunca mais a machuque. Nora perscrutou o rosto dele. Pela primeira vez desde o incidente, a esperança piscou dentro dela. Ela sentiu isso como uma pequena chama, aquecendo um canto de seu coração que estava congelado há meses. Ela olhou para suas mãos. Então, olhou para o pai novamente. Sua voz era suave, frágil, mas mais firme do que antes. Você acha que podemos vencer? Robert olhou em seus olhos sem hesitar. Vamos recuperar a justiça para você. Essa é minha promessa. Essas palavras pousaram sobre ela como um abraço protetor. Luke colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Ela se apoiou nele, permitindo-se um momento para respirar, para acreditar que não estava mais lutando sozinha. Enquanto o quarto se acalmava, Robert se aproximou da porta. Sua silhueta preencheu o batente com um ar de determinação inabalável. Ele olhou para Nora novamente, e sua expressão continha uma mistura de amor e determinação. Descanse, ele disse suavemente. Temos trabalho a fazer, mas você está segura agora. Luke ficou ao lado de sua cama, enquanto Robert saía para o corredor. O eco de seus passos desapareceu lentamente, mas a força de sua promessa permaneceu no ar. Pela primeira vez desde que caiu na água, Nora fechou os olhos, sem que o medo apertasse seu peito. Ela exalou com um alívio trêmulo, sabendo que sua família havia retornado ao seu lado. A escuridão em que ela estava presa não parecia mais interminável. Agora, havia um caminho a seguir moldado pelas mãos daqueles que se recusavam a deixá-la sozinha. E no fundo de seu coração, ela sussurrou para seu filho, não nascido: não temos mais medo. A luz da manhã filtrava pelas persianas do pequeno quarto de hospital, projetando linhas suaves no chão. Nora estava sentada na cama, com as mãos suavemente cruzadas sobre a barriga, sua respiração constante, mas frágil.
O caos da noite ainda persistia em cada canto de sua mente. Luke estava parado perto da janela, deslizando o telefone com concentração aguçada, seus ombros tensos. Robert caminhava lentamente aos pés da cama, silencioso, mas inabalável, como uma tempestade se preparando para atacar. Luke finalmente parou de deslizar e olhou para cima. Consegui. As imagens da câmera de segurança estão prontas. A equipe do evento está enviando agora. O coração de Nora acelerou. Ela se inclinou ligeiramente para frente, preparando-se enquanto Luke se aproximava dela e estendia o telefone para que ela pudesse ver. O primeiro vídeo carregou com um piscar. Parecia granulado no início, mostrando a área da piscina de um ângulo elevado. A água cintilante criava reflexos luminosos em todo o quadro. O barulho da festa parecia distante, como um eco de outra vida. Então ela se viu. Ela estava parada sozinha perto da beira da piscina, com a mão apoiada na barriga. Ela observava a cena se desenrolar de fora do próprio corpo. Carter se aproximou no canto do quadro. Seus movimentos pareciam casuais no início, quase calmos, mas então ela viu o momento em que sua expressão mudou. Um pequeno e agudo lampejo de irritação cruzou seu rosto, seguido pelo empurrão rápido e contundente que a fez tropeçar para trás. Sua respiração cortou enquanto ela observava seu corpo perder o equilíbrio. Ela viu seus braços se estenderem em uma tentativa desesperada de se estabilizar. Ela viu o segundo exato em que seu pé escorregou e o ângulo de seu corpo se inclinou para a água. A imagem congelou em sua mente, precisa e inegável. Então ela viu Sabrina. No canto do quadro, Sabrina estava encostada no bar, observando a cena com um sorriso que piscava nas luzes fracas. Um sorriso lento e satisfeito. Não espanto, não preocupação. Deleite. Nora levou a mão à boca. Seu peito se apertou enquanto ela sussurrava, quase para si mesma. Ele queria fazer isso. Ele realmente queria. E ela gostou de ver. Robert se aproximou, sua voz calma, mas estrondosa de raiva. Isso não deixa espaço para desculpas. Mas Luke não tinha terminado. Tem mais. A equipe disse que havia várias câmeras de segurança. Uma delas pegou Carter em uma conversa privada no início da noite. Ele abriu o segundo vídeo. Desta vez, o ângulo da câmera esbabo era diferente. Mostrava um canto mal iluminado atrás da tenda de Catherine, longe de olhares curiosos. Carter estava com um homem vestindo um terno muito caro e uma expressão muito calma. Eles falavam em voz baixa, mas o áudio captou cada palavra. A voz de Carter baixou enquanto ele se inclinava. As transferências têm que ser feitas esta noite. Se o inspetor perguntar, você sabe o que fazer? O homem assentiu. O último lote passou pela conta offshore exatamente como planejado. Nora encarou a tela, o coração martelando. Sua voz tremeu. Ele está lavando dinheiro, está movendo fundos ilegalmente. Luke assentiu, o maxilar apertado. E ele está trabalhando com alguém que sabe como evitar a supervisão federal. Isso é sério. Isso não é apenas um empurrão. Isso é um crime. Robert colocou uma mão forte no encosto da cadeira onde Nora estava sentada. Sua voz era firme e absoluta. Ele traiu mais do que sua confiança. Ele traiu a própria lei. Nora fechou os olhos, sobrecarregada. Ela passou anos tentando convencer a si mesma de que a frieza de Carter era temporária, que sua crueldade vinha de estresse, ou pressão, ou de erros que ele consertaria um dia. Mas a verdade agora estava diante dela com clareza dolorosa. Ele não apenas descartou o casamento deles. Ele construiu sua vida sobre segredos mais sombrios do que ela jamais imaginou. Antes que ela pudesse organizar seus pensamentos, o telefone de Luke tocou novamente. Ele verificou, e sua expressão endureceu.
Sabrina já está falando com os repórteres. Ela está girando a história rapidamente. Ele estendeu a tela para que Robert e Nora pudessem ver a manchete em uma conta de notícias de fofocas. Nora Finch Kira. Fazendo uma cena para chamar a atenção. Testemunhas dizem que ela tentou interromper a noite de Carter. Abaixo, havia comentários elogiando Carter e zombando da aparência de Nora na festa. Outra postagem continha a citação de Sabrina. Foi tão triste. Nora estava passando por um momento emocional difícil. Eu espero que ela receba ajuda. Nora sentiu sua respiração falhar. Lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela as forçou a recuar. Ela encarou as palavras cruéis na tela e balançou a cabeça. Eles querem que todos pensem que estou instável. Luke abaixou o telefone. A mídia está dividida. Metade das pessoas acredita na versão de Sabrina. A outra metade não tem certeza. Sem a prova, eles vão enterrar a verdade. As mãos de Nora tremeram sobre o cobertor. Por um momento, ela se sentiu encolher, caindo de volta no medo familiar que a manteve em silêncio por anos. Mas então, ela se lembrou dos vídeos. Ela se lembrou da expressão no rosto de Sabrina durante o empurrão. Ela se lembrou do tom frio na voz de Carter quando ele disse que ela era um erro, e algo dentro dela mudou. Ela levantou os olhos, firmes apesar das lágrimas que se acumulavam nos cantos. O que eu faço agora? Eu não posso fingir mais. Eu não posso me esconder. Robert se aproximou, com uma expressão firme, mas compassiva. Você se levanta. Você toma um lado. Você escolhe falar ou ficar em silêncio. Este é o seu momento. A lei está do nosso lado agora, mas o primeiro passo tem que vir de você. Nora olhou para a barriga. Um suave movimento se agitou sob sua palma. Seu filho não nascido pressionou suavemente contra sua mão, como se estivesse estendendo a mão por dentro. Ela engoliu em seco. O mundo parecia pesado, mas o peso dentro dela a lembrou que ela não estava sozinha. Ela sussurrou suavemente, para seu filho e para si mesma. Você merece saber que sua mãe não desistiu. O quarto ficou em silêncio. Os olhos de Robert se suavizaram. Luke inclinou a cabeça em compreensão. Nora limpou uma lágrima da bochecha. Sua voz ficou mais forte. Eu escolho lutar. Luke assentiu e colocou a mão em seu ombro. Então começamos com as provas. Vamos garantir que o mundo veja a verdade. Nora exalou lentamente, sentindo o tremor em seu peito se acalmar. Com o vídeo do empurrão, com a prova dos negócios secretos de Carter, com o engano exposto diante dela. A decisão não parecia mais impossível, parecia necessária. E pela primeira vez, desde a noite em que caiu na água, ela sentiu algo mais poderoso do que o medo. Ela sentiu propósito. Os dias que se seguiram à liberação do material de apoio pareceram um lento aperto de arames invisíveis ao redor da vida de Nora. O hospital a liberou com instruções estritas de descansar. Mas o mundo exterior não permitia descanso. No momento em que ela atravessou as portas de vidro com Luke e Robert ao seu lado, foi recebida por um tumulto de flashes e microfones levantados. Repórteres gritavam seu nome de todas as direções, suas vozes urgentes e ávidas por conflito. Nora levantou a mão para proteger o rosto, enquanto Luke avançava protetoramente, guiando-a para o carro. A crescente tempestade havia agora alcançado seu centro e ela não podia mais se mover despercebida. Na manhã seguinte, a batalha da mídia já estava em fúria. Carter havia lançado seu contra-ataque com precisão implacável. Seus advogados inundaram todas as principais redes com declarações alegando que Nora estava experimentando instabilidade emocional devido ao estresse da gravidez. Eles a pintaram como uma mulher propensa a explosões dramáticas,
insistindo que ela havia interpretado mal um momento inofensivo na piscina. Algumas manchetes ecoaram a narrativa com entusiasmo cruel. Aumenta a preocupação com o estado mental de Nora Whitfield. Fontes afirmam que ela exagerou. Robert estava parado na sala de estar do pequeno apartamento de Nora, lendo cada artigo com crescente raiva. Ele bateu um jornal na mesa. Eles estão tentando apagar a verdade. Pensam que se gritarem alto o suficiente, as pessoas esquecerão o que o vídeo mostra. Luke estava andando de um lado para o outro, falando em seu telefone. Ele estava coletando depoimentos de garçons, manobristas e equipe de bar que haviam testemunhado os eventos daquela noite. Cada conversa adicionava outra camada ao crescente dossiê que ele estava formando. Nora sentou-se no sofá, com as mãos cruzadas sobre a barriga. Sua respiração estava superficial, seus ombros tensos. Ela olhou para Luke com olhos cansados. E se eles acreditarem nele? E se as pessoas acharem que estou instável? Luke se ajoelhou ao lado dela e pegou sua mão. Eles querem que você tenha medo. Não lhes dê isso. Você tem a verdade e você tem a nós. Mas a verdade não deteve a campanha de difamação. Sabrina apareceu em uma série de entrevistas vestindo cores suaves e uma expressão frágil, alegando que temia por sua segurança. Sua voz tremeu enquanto ela dizia que havia tentado apoiar Nora, mas Nora havia se tornado ciumenta e imprevisível. A atuação de Sabrina captou a atenção rapidamente. A simpatia se voltou para ela por parte dos telespectadores que queriam uma história mais simples. Eles confiaram na amante polida em vez da esposa quieta que raramente havia falado em público. Nora assistiu a uma das entrevistas de Sabrina na televisão, o maxilar cerrado. Sabrina enxugou o canto do olho com um lenço e sussurrou: "Eu só quero paz para todos os envolvidos." Nora desligou a tela e encarou o silêncio. Luke colocou a mão em seu ombro. Eles estão atuando porque sabem que estão perdendo. Se eles tivessem a verdade do lado deles, não precisariam criar este circo. Enquanto isso, a pressão ao redor de Nora se intensificou. Toda vez que ela ia ao hospital para exames de rotina, fotógrafos se alinhavam na calçada. Eles gritavam perguntas invasivas, capturando fotos de sua barriga inchada e sua expressão tensa. Robert se colocava entre Nora e as câmeras toda vez, protegendo-a o melhor que podia. Mas nem mesmo ele podia bloquear todos os flashes. Uma fotografia de Nora, cobrindo o rosto enquanto entrava no hospital, apareceu nas primeiras páginas de toda a cidade. As manchetes a chamavam de frágil, emocional, instável. Dentro da sala de exames, o médico tranquilizou Nora, dizendo-lhe que seu bebê estava saudável, mas o estresse poderia se tornar perigoso se continuasse. Nora assentiu, segurando as lágrimas. Ela sabia que o estresse havia se tornado um companheiro constante. No entanto, ela pressionou a mão sobre a barriga com uma promessa silenciosa. "Eu vou te proteger, não importa o quão difícil isso fique." De volta para casa, Luke passou horas entrevistando testemunhas. Um garçom confirmou ter visto Carter discutir com Nora momentos antes do empurrão. Um manobrista admitiu ter ouvido Sabrina zombar de Nora, por parecer deslocada. Um segurança revelou que Carter havia solicitado que certas câmeras fossem afastadas da área da piscina no início da noite. Um detalhe que levantou mais suspeitas sobre suas intenções. Cada depoimento adicionou força ao crescente caso. Robert contatou um colega aposentado do Departamento de Polícia de Los Angeles, um homem conhecido por investigar crimes financeiros. Eles se encontraram em um restaurante discreto, longe do centro da cidade. Robert falou em voz baixa, explicando tudo o que havia aprendido. O colega recostou-se pensativamente. "Se você fizer isso, a polícia terá que investigar.
Mas esteja preparado. Carter tem dinheiro, tem conexões. Ele vai lutar com força. Robert assentiu. Não temos medo de uma briga. Só queremos justiça para minha filha. Quando Robert voltou para o apartamento, Nora olhou para ele com olhos exaustos. Você acha que isso vai ajudar? Robert sentou-se ao lado dela e pegou sua mão suavemente. Isso não é apenas sobre ajudar. É sobre garantir que a verdade sobreviva ao barulho que Carter está criando. No dia seguinte, enquanto Nora saía para tomar um pouco de ar fresco, foi recebida novamente por uma pequena matilha de paparazzi. Um repórter gritou em voz alta. Nora, algum comentário sobre o que Sabrina está dizendo sobre você ser emocionalmente instável? Nora congelou por um momento. Suas mãos tremeram. Ela sentiu sua garganta apertar, enquanto as câmeras clicavam violentamente. Antes que o pânico pudesse surgir, Luke se moveu na frente dela. Sua voz era aguda e firme. Afastem-se. Ela está grávida. Deixem-na em paz. Quando finalmente voltaram para dentro, Nora se apoiou na parede, com lágrimas ameaçando cair. Luke colocou as duas mãos suavemente em seus ombros. Eles estão usando a intimidação. Isso significa que a verdade os assusta. Você não pode deixá-los vencer, encolhendo-se. Ela limpou as bochechas e inspirou lentamente. Você está certo. Eu não posso recuar agora. Naquela tarde, os três se reuniram ao redor da mesa de jantar. A lâmpada fraca projetava um brilho quente sobre os documentos espalhados à frente deles. Gravações de vídeo, depoimentos de testemunhas, registros da conversa de Carter com o investidor suspeito. Nora olhou para a montanha de provas. A luta pela frente parecia assustadora, mas a fundação sob ela parecia mais forte agora. Luke apoiou as duas palmas na mesa. É hora. Vamos levar isso à polícia. Robert assentiu com firmeza. Isso não é mais apenas um assunto de família. É criminal. Nora colocou uma mão sobre a barriga, sentindo o movimento suave por dentro. Seus olhos se suavizaram com determinação. Então vamos fazer isso. A verdade pertence a mais do que apenas a nós agora. Luke cuidadosamente reuniu as provas. Robert procurou seu casaco. Nora permaneceu de pé com uma respiração constante. O medo que uma vez a paralisou agora se transformou em determinação. Eles caminharam juntos em direção à porta, unidos não apenas pela raiva, mas pela necessidade de restaurar o que lhe havia sido roubado. A batalha havia mudado. Não era mais uma luta emocional. Era uma luta legal, uma luta construída sobre provas e coragem. Nora saiu para a noite com a cabeça erguida, pronta para colocar cada peça de evidência nas mãos da justiça. A manhã da coletiva de imprensa chegou com uma estranha quietude, como se toda a cidade fizesse uma pausa para inspirar antes que a tempestade explodisse. Dentro do tranquilo camarim do centro comunitário do centro, Nora estava em frente ao espelho, ajustando o vestido longo e branco que cobria sua barriga crescente. O vestido era simples, mas elegante, caindo suavemente sobre sua figura e brilhando fracamente sob as luzes fluorescentes. Ela colocou a mão sobre a barriga e sentiu o menor movimento sob sua palma. O bebê dentro dela parecia firme, quase como se estivesse lhe emprestando força. Luke estava perto da porta com os braços cruzados, observando-a com um alerta calmo, mas protetor. Robert estava ao seu lado, vestido com um blazer escuro que o fazia parecer ainda mais resolvido. A presença deles emoldurava a sala com uma sensação de segurança que Nora não sentia há anos. Ela inalou profundamente e levantou o queixo, tentando acalmar o tremor nervoso em seu peito. Luke se aproximou. Pronta? Nora assentiu, embora sua voz tremesse levemente. Tão pronta quanto eu jamais estarei. Robert colocou a mão tranquilizadora em seu ombro. Lembre-se,
Você fala a verdade, e as pessoas reconhecem a verdade quando a ouvem. Nora encontrou os olhos do pai no espelho. Ela viu não apenas força ali, mas orgulho, algo que ela temia ter perdido há muito tempo. Ela alisou a frente do vestido pela última vez e respirou lentamente. A porta se abriu. Um voluntário sinalizou que era a hora. Enquanto Nora caminhava em direção ao palco, o corredor zumbia com o murmúrio baixo de câmeras e repórteres preparando seus equipamentos. Ela ouviu murmúrios curtos e o suave teclar de teclados. Ao entrar nas luzes brilhantes da sala de conferências, um mar de rostos se voltou para ela. Dezenas de câmeras apontavam em sua direção. Dezenas de lentes capturaram cada um de seus passos. A sala estava lotada. Repórteres se alinhavam nos corredores. Equipes de mídia se aproximavam, ansiosas para gravar o momento. Mas Nora não hesitou. Ela manteve seus passos lentos e deliberados. Luke caminhou à sua direita, Robert à sua esquerda. Juntos, eles pareciam 2 muros de força guiando-a até o pódio. Uma vez lá, ela ajustou o microfone com mãos firmes. As luzes estavam quentes em seu rosto. Ela olhou para a multidão e sentiu um momento de silêncio passar por ela. Um silêncio preenchido com o peso de tudo o que ela havia suportado. Então ela falou. Sua voz era clara, apesar de seu coração estar batendo forte. Obrigada por estarem aqui. Eu tenho algo a dizer que deveria ter dito há muito tempo. Ela fez uma pausa, deixando seus olhos se moverem lentamente pela plateia. Eu não escorreguei. Eu não caí. Eu fui empurrada. A sala explodiu com o clique de obturadores e o teclar rápido. Ela levantou o queixo ainda mais. E eu não vou permitir que ninguém me empurre novamente. Um burburinho percorreu a multidão. Alguns repórteres se inclinaram para a frente cativados. Outros trocaram olhares como se pudessem sentir o tremor da verdade, agitando o espaço entre eles. Nora continuou. Por anos, eu permaneci em silêncio. Eu me mantive pequena. Eu me convenci de que ficar quieta protegeria minha família. Mas o silêncio apenas protegeu a pessoa que estava me machucando. Hoje, eu terminei com o silêncio. Luke se aproximou um pouco mais, sua postura tensa, mas de apoio. O maxilar de Robert se apertou de orgulho enquanto Nora continuava a falar. Ela estendeu a mão para a pasta ao seu lado e levantou um pequeno tablet. Com um toque, o vídeo de Carter, empurrando-a, tocou no grande monitor atrás do pódio. Suspiros percorreram a sala. As imagens mostravam tudo. O empurrão deliberado. A maneira como seu corpo tombou para trás. A cruel satisfação no rosto de Sabrina. Alguns repórteres cobriram a boca. Outros sussurraram em espanto. A verdade havia passado de um boato sussurrado para uma evidência inegável. Nora colocou o tablet de volta suavemente. Isso é o que aconteceu. E isso é o que ele negou. Por semanas, ele tentou dizer ao mundo que eu era instável. Ele tentou reescrever a realidade para se proteger. Mas a verdade importa, e hoje importa mais do que nunca. Em questão de minutos, as mídias sociais explodiram. As hashtags sobre Nora subiram ao topo das paradas de tendências. Os meios de comunicação transmitiram as imagens ao vivo. Os clipes do empurrão e do discurso de Nora circularam pela internet mais rápido do que qualquer um poderia rastrear. Carter e Sabrina se tornaram o centro de uma tempestade pública furiosa. Comentaristas condenaram as ações de Carter. Mulheres de todo o país expressaram sua indignação. Jornalistas começaram a especular sobre as consequências que se seguiriam. Nos fundos da sala, vários repórteres receberam notificações repentinas. Suas telas se iluminaram. Grandes investidores estavam se retirando da empresa de Carter. Contratos estavam sendo cancelados. 2 parceiros importantes
emitiram comunicados se distanciando dele. As consequências haviam começado. Nora continuou a falar. Sua voz ficava mais forte a cada palavra. Eu não sou a primeira mulher a ser machucada em silêncio. Eu não sou a primeira mulher a quem dizem que está exagerando. Mas estou aqui hoje para dizer que toda mulher merece ser acreditada. Toda mulher merece segurança. E ninguém merece ser aportado. Uma onda de aplausos irrompeu entre alguns participantes. Até mesmo alguns repórteres baixaram suas câmeras brevemente, cativados pela força de sua convicção. Nora terminou com uma última respiração firme. Obrigada por ouvir. Obrigada por ouvir a verdade. Ela se afastou do microfone. Luke se moveu instantaneamente para o lado dela. Robert a seguiu, posicionando-se entre ela e a multidão ansiosa. Juntos, eles a guiaram em direção à saída. A sala zumbia com uma tempestade de perguntas, mas os voluntários de segurança criaram um caminho. Enquanto Nora entrava nos bastidores, seu telefone vibrava incessantemente com notificações. Quando Luke olhou para a tela, seus olhos se arregalaram. Centenas de mensagens estavam chegando. Mensagens de mulheres de todo o país, agradecendo. Mensagens de sobreviventes que se sentiram vistas pela primeira vez. Mensagens de estranhos, chamando-a de corajosa. A respiração de Nora falhou. Lágrimas vieram aos seus olhos. Mas desta vez não eram de medo. Eram de algo mais leve, algo que ela não sentia há meses. Esperança. Ela olhou para Luke e sussurrou. As pessoas acreditam em mim. Luke assentiu. Elas acreditam. E elas não vão parar. Mas nem todos se sentiam esperançosos. Do outro lado da cidade, Carter assistia à transmissão ao vivo de um escritório particular. Seu rosto escureceu de raiva enquanto as palavras de Nora ecoavam pelos alto-falantes. Quando o vídeo tocou atrás dela, ele bateu o punho na mesa. Ela vai pagar por isso. Você me ouve? Ela vai pagar. Sabrina estava atrás dele. A cor escorria de seu rosto enquanto ela sentia as fundações de seu mundo tremerem sob eles. Ela tentou falar, mas não encontrou palavras. De volta ao centro comunitário, Nora entrou no corredor silencioso com Luke e Robert. Ela colocou a mão sobre a barriga, como se estivesse protegendo seu filho do mundo exterior. Sua voz tremeu suavemente, mas carregava uma firme resolução. Eu não tenho mais medo. Luke sorriu. Robert assentiu com orgulho, e pela primeira vez, Nora acreditou. O sol mal havia nascido quando o bater à porta foi ouvido. Não era o tipo de batida de um vizinho ou de um entregador. Era seco, contundente e deliberado. Na mansão Whitfield, a equipe paralisou enquanto as portas se abriam. Oficiais em uniformes escuros entraram com autoridade firme, suas vozes ecoando pelo saguão de mármore. Departamento de Polícia, temos um mandado de prisão para Carter Whitfield. Carter apareceu no topo da escada, vestindo um roupão caro, o cabelo em desalinho por uma noite sem dormir. Ele piscou para os oficiais como se a situação fosse um mal-entendido, que ele poderia resolver com uma única frase. O que isso significa? Mas a polícia não lhe deu tempo para teatralidades. Um oficial avançou, lendo seus direitos, enquanto o outro se movia atrás dele para prender suas mãos com algemas de metal frio. Carter ficou rígido à medida que a realidade se instalava. Os repórteres estacionados do lado de fora começaram a gravar a prisão assim que ele cruzou o limiar. Flashes e gritos o seguiram escada abaixo como um enxame. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sabrina foi tirada da cama com um grito de susto. Ela estava dormindo profundamente, confiante de que os advogados de Carter silenciariam o alvoroço. Mas quando ela abriu os olhos para ver os oficiais em sua cobertura, seu rosto empalideceu.
Eles listaram as acusações contra ela: cumplicidade em agressão, interferência com testemunhas, suspeita de envolvimento em má conduta financeira. Ela tentou argumentar, mas sua voz tremia tanto que ela não conseguia formar palavras coerentes. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, as lágrimas escorreram por suas bochechas. O mundo que ela tentou herdar através da manipulação estava desmoronando antes que ela pudesse tocá-lo. As prisões deles se tornaram um espetáculo imediato. Uma multidão de vizinhos se reuniu em frente ao prédio de Sabrina. Alguns sussurravam em suas mãos, outros gravavam enquanto ela era escoltada para o carro da polícia. Uma pessoa gritou: "É o que você ganha por machucar uma mulher grávida." Sabrina tentou baixar a cabeça, mas não havia onde se esconder da humilhação. Na delegacia, Carter e Sabrina foram levados para salas de interrogatório separadas. As luzes brilhantes sobre as longas mesas de metal projetavam sombras duras em seus rostos. Carter sentou-se com o maxilar cerrado e os braços rígidos atrás dele. Ele olhou para o oficial à sua frente com um desdém mal disfarçado. Mas quando o oficial apertou o play no vídeo que mostrava o empurrão na piscina, sua compostura vacilou. Sua boca se apertou. Seus olhos desviaram. Ele tentou falar, mas cada tentativa soava mais fraca do que a anterior. "Foi um acidente. Ela escorregou. Eu não a empurrei." O oficial pausou o vídeo e olhou para ele. As imagens não condizem. Então veio a segunda gravação. Carter, falando calmamente com um conhecido intermediário financeiro, discutindo transferências ilegais. Instruções diretas sobre como subornar inspetores. Quando o áudio tocou a frase "As transferências têm que ser feitas esta noite", a fachada de Carter rachou. O suor se acumulou em sua testa. Sua voz se tornou um sussurro desesperado. "Eu quero um advogado." No quarto ao lado, Sabrina parecia ainda mais desfeita. Suas mãos tremiam onde repousavam sobre a mesa. Quando o oficial questionou seu envolvimento, ela tentou culpar Carter inteiramente. Ela disse que ele nunca lhe disse para empurrar ninguém. Ela disse que não sabia nada sobre as transferências. Ela disse que era uma vítima presa no meio do caos dele. Mas o oficial apresentou suas próprias palavras gravadas de entrevistas anteriores. Palavras onde ela alegava que Nora era instável. Palavras zombando de Nora após o ataque. A voz de Sabrina tremeu, até que ela finalmente desabou na cadeira. Ela parecia pequena, frágil e despojada de confiança. Após os interrogatórios, ambos foram levados para fora dos quartos bem iluminados e levados para a área de detenção. O ar cheirava a metal e desinfetante. Os guardas abriram portas pesadas e os guiaram para 2 celas separadas. Carter caminhou com a postura rígida de um homem que ainda acreditava merecer respeito. Mas quando a porta da cela se fechou atrás dele e ele olhou para os rostos que o observavam dos bancos internos, sua confiança começou a desmoronar novamente. Vários detentos se levantaram. Eles tinham visto o vídeo viral. Eles tinham visto as notícias. Um deles cruzou os braços e estudou Carter com uma expressão fria. "Então você é o cara que empurrou uma mulher grávida?" Carter abriu a boca para se explicar, mas antes que pudesse terminar, o primeiro soco acertou. Os outros se juntaram. Ele cambaleou e caiu no chão, cobrindo a cabeça enquanto os golpes choviam. Os guardas finalmente afastaram os detentos, mas o dano já estava feito. Sangue escorria do lábio de Carter. Sua bochecha começou a inchar. Seus olhos tremiam com algo que ele não sentia há anos. Medo. Sabrina não se saiu melhor na área de detenção feminina. Quando ela entrou, a sala ficou em silêncio. Várias detentas a encararam com vários graus de nojo.
Uma mulher se aproximou dela lentamente, sua voz pingando amargura. Você achou divertido machucar outra mulher? Sabrina recuou em direção à parede, a respiração trêmula. A mulher a esbofeteou com força no rosto. Outra a puxou pela gola antes que um guarda interviesse. Zombarias encheram o ar como punição. Você não pode se esconder atrás da sua maquiagem aqui. Horas depois, Carter sentou-se no banco estreito com a cabeça nas mãos. Seu rosto inchado latejava. Ele sempre acreditou que o dinheiro o tornava intocável. Mas aqui, cercado por homens que o desprezavam, ele finalmente entendeu que a arrogância tinha limites. Sabrina se encolheu no canto de sua cela, abraçando os joelhos enquanto as lágrimas manchavam suas bochechas. De volta ao apartamento de Nora, seu telefone zumbiu com um alerta. Ela hesitou antes de abri-lo. A manchete apareceu em negrito. Carter Whitfield e Sabrina Cole presos, detidos para interrogatório. Nora engoliu em seco enquanto lia os detalhes. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo o movimento suave por dentro. Sua voz estremeceu de alívio. Querido, ela sussurrou suavemente. A tempestade finalmente está começando a mudar. Ela exalou, longa e profundamente, deixando o peso se levantar de seu peito. Lágrimas encheram seus olhos, mas desta vez não nasceram do medo. Eram de liberdade. As escadarias do tribunal já estavam lotadas quando Nora chegou com Luke e Robert ao seu lado. Repórteres flanqueavam a passarela como um túnel de luzes piscantes, suas câmeras erguidas enquanto ela se aproximava da entrada. Ela manteve o queixo erguido e uma mão apoiada protetoramente na barriga. Seu vestido era simples e suave, adequado para as longas horas pela frente. Apesar do barulho lá fora, havia uma calma certeza em seus olhos. Hoje a verdade finalmente seria dita em uma sala, onde as mentiras não podiam se esconder. Dentro da sala do tribunal, a atmosfera ficou mais pesada à medida que as pessoas enchiam os assentos. Jornalistas ocupavam as fileiras de trás. Defensores de vítimas de violência doméstica sentavam-se perto da frente. A tensão crescia a cada minuto que passava. Quando Carter foi escoltado para a sala, os murmúrios aumentaram. Seu rosto estava inchado pela briga nas celas. Seu terno caro não conseguia esconder a derrota em sua postura. Sabrina entrou logo depois, com os olhos vermelhos e uma expressão rígida, como se o medo a tivesse esvaziado por dentro. O juiz entrou. A sala se levantou. Então todos voltaram a se sentar, enquanto o julgamento começava oficialmente. O promotor deu um passo à frente primeiro. Ela carregava uma pasta grossa e um laptop. Sua voz era medida e firme. Senhores e senhoras do júri, hoje vocês verão evidências inegáveis de agressão física, manipulação emocional e má conduta financeira. As luzes diminuíram ligeiramente enquanto ela clicava em seu controle remoto. A tela atrás dela ganhou vida piscando. O vídeo do incidente na piscina começou a tocar. O silêncio tomou conta da sala. As imagens mostravam Nora parada perto da água, com a mão suavemente apoiada na barriga de 6 meses. Capturou a aproximação de Carter, a irritação em seu rosto e o momento em que sua mão avançou com clara intenção. A plateia assistiu chocada enquanto Nora caía de costas na água. Seu corpo se contorceu. Seus braços se estenderam desesperadamente. O resgate de Luke seguiu segundos depois. Alguns jurados se encolheram. Outros apertaram o maxilar. Ninguém desviou o olhar. Então, o vídeo mudou para Sabrina parada no bar. Sua expressão divertida era inconfundível. As imagens pararam em seu leve sorriso enquanto Nora caía. O promotor falou novamente. Este não é o rosto de uma mulher chocada com um acidente. Este é o rosto de alguém que esperava o que aconteceu e se deleitou com isso. A sala do tribunal zumbiu.
Carter se mexeu em seu assento. Os olhos de Sabrina ficaram vidrados enquanto ela olhava para as mãos. O promotor continuou a apresentar evidências. Testemunhas foram chamadas uma por uma. Um garçom testemunhou que viu Carter discutindo com Nora minutos antes do empurrão. Um manobrista relatou ter ouvido Sabrina zombar de Nora e insistir para Carter resolver o problema antes que os investidores chegassem. Um segurança explicou como Carter havia insistido para que certas câmeras fossem afastadas da área da piscina naquela noite, mais cedo. Cada depoimento apertou o nó em torno da narrativa de Carter. Então vieram as provas financeiras. O promotor exibiu documentos que evidenciavam transferências offshore, pagamentos ocultos